Bom dia, vamos continuar então nossa leitura do livro Maria Rosa Mística, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos então no capítulo 5, Milagres e Graças Sobrenaturais. Hoje nós vamos começar então, nesse capítulo, curas de pessoas endemoniadas. Uma senhora muito doente dos nervos, incapaz de trabalhar, é libertada de um incômodo espírito maligno, que era mudo. Ninguém conseguia dar-lhe paz. Chegada, porém, a Fontanelle, vê-se livre milagrosamente dessa obsessão. Também um aviador milanês de 40 anos, atormentado pelo demônio, obteve a sua cura em Fontanelle. Queremos aqui aludir a um outro caso sensacional. A 8 de dezembro de 1970, dirigi-me com outro sacerdote a Fontanelle, onde encontramos duas senhoras que, na aparência, se nos afiguraram endemoniadas. Vinham das imediações de Milão e eram acompanhadas por uma outra senhora e por um religioso. Unimos-nos ao grupo, recitando em comum o exorcismo e invocando a boa mãe do céu. Uma das senhoras, completamente fora de si, insultava Nossa Senhora, cuja imagem se via na capelinha erguida por cima da fonte. Tu, gritava. Por tua causa e do teu, sou maldita. E gritando, cuspia na direção da imagem, ao mesmo tempo que latia como um cachorro. Num dado momento, a senhora bateu forte com a cabeça sobre a mesa de madeira em frente da imagem e, a ponto de me fazer supor que quebraria irremediavelmente. Apercebi-me, ao contrário, e com espanto, que não tinha qualquer mancha ou protuberância. No entanto, a possessa continuava a gritar. Tu desaparecerás daqui. Tens que ir-te embora. Expulso-te. Este é o meu reino. Nós somos legião. À vista de tamanha insensatez, segredei ao sacerdote que estava comigo. Recitasse o exorcismo em língua alemã. Respondeu-me. Para fazê-lo necessito de licença especial, mas estou a rezar o pequeno exorcismo. Nessa ocasião, a endemoniada deve ter compreendido as minhas palavras, ainda que proferidas em alemão e em voz baixa. Vi então o meu companheiro sacerdote elevar as mãos ao alto, fazendo o sinal da cruz por detrás das costas da senhora, a qual se virou de um salto como se uma serpente a houvesse mordido. Ria e fazia caretas, deitando a língua de fora. Virou-se depois para nós, gritando: Agora sois poucos, ninguém já acredita em vós. Facilitastes-nos a empresa, por isso a nossa força centuplicou-se. Graças a vós pertencemos à juventude absolutamente. Então a senhora pôs-se a rir descaradamente e com desdém. Ficamos uns instantes em oração e depois abandonamos a capela. Como se nada houvesse acontecido, também a possessa e as outras pessoas vieram para fora e diziam: Agora, enfim, sabemos do que se trata e que enfermidade atormenta essa infeliz. Um outro caso sério aconteceu quando uma senhora, ainda nova, 32 anos, se dirigiu uma vez a Pierina Gili, acompanhada pelo marido. Mal entrou no oratório, começou a blasfemar, e Pierina pensou que se tratava da possessão diabólica. Sem perder a serenidade, recitou 3 ave-marias e depois ordenou: Para de blasfemar contra Deus e Nossa Senhora. Este é um lugar sagrado, vai-te embora daqui. Nesse momento, a jovem, que tanto barulho havia feito, parou, acalmou-se e de nada se recordava. Cheia de espanto e alegria, disse:
Agora tudo me parece tão fácil, tão leve. Sinto-me aliviada de um peso tremendo. Veio mais tarde Pierina a saber que a jovem senhora andava há tempos angustiada, com o receio de ter uma criança, e esse receio atormentava a tal ponto que lhe tornara a vida um inferno. Um dia ouviu falar das aparições de Monte Chiari. Numa derradeira esperança, antes de cair no mais negro desespero, a família dirigiu-se com a pobre doente a Monte Chiari. Ao chegar ao oratório de Pierina, depois de se haver dado a evidente libertação, levou os dois jovens esposos à frente da imagem de Rosa Mística, e ali prometeram, comovidos até as lágrimas, levar com a ajuda celeste uma vida sinceramente cristã. Passados alguns meses, quiseram os dois esposos voltar a Monte Chiari, e nessa data anunciaram, com viva satisfação, que esperavam ansiosamente um filhinho. Nasceu de fato uma pequenina, que, em sinal de reconhecimento, veio a chamar-se Maria da Graça. Em 13 de julho de 1974, dia de Rosa Mística, uma senhora recebeu a seguinte graça. Sofria terrivelmente de uma obsessão diabólica. Por vezes sentia um cheiro demoníaco tão insuportável que me fazia vomitar, julgando sufocar ou morrer. De mim se apoderou um tão grande receio da morte que nem sequer o posso descrever. Desse fedor me apercebia não só eu, mas também o meu marido e os presentes, embora para eles não fosse de igual intensidade, nem tão terrível como para mim. Mal alguém tinha a coragem de fazer o sinal da cruz, tudo se esvaía. E para mim não era o tal fedor a coisa mais terrível, mas bem pior era o fato de não suportar a luz. Só podia estar num quarto absolutamente às escuras. Depois vieram coisas ainda mais terríveis. A tentação de suicídio, o desespero mais negro, o temor da condenação. Quanto eu sofri, nem o posso descrever. Até os meus parentes passaram um inferno comigo. Agora estou curada e liberta, e só posso agradecer. O autor desse livro conhece outros casos análogos, nos quais até agora ainda não se verificou qualquer libertação. Parece tratar-se de uma mania de reparação, uma das mais terríveis e difíceis vocações reparadoras. Santa Teresa de Ávila chama a esses estados noite escura da alma. Ou será, talvez, a participação do grito desamparado do Senhor na cruz? Meu Deus, por que me abandonaste? Esse grito amargo no alto da cruz não era apenas um desabafo, mas, antes, um sim, e, sobretudo, reparação e salvação para muitos. Assim, hão de ver-se estas excepcionais vocações à reparação, para a reparação. E esse capítulo termina com uma frase dita por Nossa Senhora, dia 23 de novembro de 75. Filha, vai anunciar a todos os homens o meu amor para com eles. Diz-lhe que o meu divino Filho Jesus Cristo me concede as graças a distribuir por todos eles, pois que à sua mãe ele dá tudo. E aqui termina o capítulo 5.